No vídeo anterior a esse eu citei que eu estaria fazendo outro vídeo posterior, para ficar mais próximo, né, as postagens. E aqui está. Eu eu tô agora numa viagem de relatar para vocês como é viver na cidade onde eu vivo. Eu não vou deixar explícito qual cidade que eu vivo, a não ser que seja para alguém em, em, em exclusivo. Mas eu moro numa cidade do interior do Ceará. Então aqui é bem complicado a vida. Não acredito que a vida seja mais fácil, independente da região onde você vive, sabe? Porque eu não estou falando de uma região, mas eu estou falando de pessoas, e as pessoas são bem complicadas para se conviver com elas. Eu acredito que os problemas que eu estarei relatando aqui, vocês também podem ter nas suas cidades, nas suas regiões, seja no Nordeste, Norte, Sul, Leste, Oeste. Mas, inclusive, se você tiver o seu relato, pode colocar nos comentários. Se tiver alguns poemas, pode entrar em contato comigo no Instagram e tal. A gente pode estar, sei lá, fazendo alguma coisa que. Algum movimento, sei lá, alguma coisa assim. Não sei. Mas hoje eu vou relatar um pouco sobre como foi a minha infância aqui, sabe? Hoje a gente tem hoje aqui no estado do Ceará uma discussão mais aberta, né, sobre a questão do crime organizado. Mas, sinceramente, eu vivi a minha vida sobre uma concepção de que sempre foi dominado pelo crime, sabe? Quando eu era pequeno, quando eu entro na escola, na verdade, né, começando daí, eu já começo a sofrer bullying por ser uma pessoa estranha para o normal. Eu tô esperando de fazer uns 4, 5 meses que eu tô esperando uma avaliação neurológica, mas aqui é bem complicado também essa questão de profissionais. Até por uma questão de administração do governo do estado, né? Mas talvez eu tenha talvez eu tenha autismo, tenha muito isso e tal, e isso explique muita coisa. Talvez a depender, não a depender do resultado, mas quando eu passar pelo neurologista eu trago um vídeo aqui sobre isso, porque talvez eu tenha alguma coisa. Mas quando eu entrei na escola, eu já entrei sofrendo bullying. Eu não sofria bullying apenas de apelidos. Até porque eu nunca fui uma pessoa muito de entender quando eles estavam fazendo um bullying de apelidos, sabe? Eu lembro muito nitidamente de uma imagem do meu passado, a qual eles estavam falando. Eu era muito vesgo quando eu era pequeno, ainda continuo vesgo. E eles estavam fazendo uma piada e tal, zoando comigo, referente ao ser vesgo e tal, e eu estar em cima de um caminhão que estava fazendo alguma coisa política. Estava fazendo alguma coisa pro prefeito se eleger, então. E aí eu lembro que os moleques começaram a falar assim, o Gustavo tava lá em cima e tal, e começou a fazer o olho vesgo e tal, tava assim, não sei o que. E aí eu nunca. Eu só fui entender isso depois de alguns meses. E aí, tipo, sabe, eu só lembro disso especificamente. Mas tinha várias coisas que os moleques não conseguiam fazer eu sair dos eixos, ficar com medo, alguma coisa do gênero, porque a maioria das coisas que eles faziam ali de bullying referente à minha aparência e tudo, eu não entendia. E aí acontece que isso piorou cada vez mais, porque eles começaram a me agredir fisicamente. Então eu sempre vinha da escola com uma mancha diferente na minha canela, porque eles focavam muito na minha canela e chutavam muito ela. E isso fez com que eu crescesse com. Inclusive, tipo, eu não podia chegar para conversar com garotas, que eles faziam, tipo. Falava que eu não podia conversar com aquela garota e tal. E aí eles começavam a me afastar dessa pessoa e tal, e eu me humilhava de alguma forma. Eu lembro que. Eu lembro que teve uma época que eu assistia muito filmes de heróis na minha infância.
Eu sempre fui gamado em super-heróis e tal. Principalmente no Batman, no Homem-Aranha e tal. E eu lembro que eu uma vez cheguei e disse que eu ia proteger as garotas da minha sala. E aí nisso eu cheguei como se eu fosse um herói, como se eu tivesse poderes, sabe? E aí, tipo, nisso, os moleques, eles simplesmente me deram uma voadora e depois começou uma puta zoação com a minha cara e tal, porque eu era fraco e tal, fisicamente falando e tudo. E aí o que que acontece? Acontece que eu era muito inocente, velho. Eu acredito que eu era muito inocente pra minha idade. Eu lembro de uma época que eu tinha um moleque que ele ficava fingindo que ele tava maluco e tal. E aí eu vinha pra casa e começava a rezar, sabe? A minha família sempre foi muito católica. E eu olhava para aquelas imagens que ficavam na parede e eu começava a rezar. E falava coisas como: Deus, por favor, ajude aquele menino e tal. E eu lembro de eu ter chorado uma vez nessas horas, nessas rezas e tal. Sendo que eles estavam zoando e eu nunca fui fácil de entender essas coisas. E aí, cara, acontece que dentro desse contexto de bullying, eu fui crescendo dentro desse contexto até o nono ano do ensino fundamental, sabe? Inclusive de sofrer bullying de professores. Teve uma professora de português que uma vez que eu voltei na aula, eu estava num momento da minha vida, da qual eu cito no vídeo anterior, que nada estava fácil, tava um momento bem sombrio da minha vida e tal, as pessoas tinham me abandonado e tal, os amigos que eu tinha na comunidade tinham me abandonado. E aí dentro da escola também era esse negócio de bullying. Agora, por que que eu falei no começo do vídeo? Deixa eu só... Calma, perdi um pouco da linha do raciocínio. Tá falando sobre tá falando sobre a professora. E aí essa professora falou que eu era satanista, simplesmente assim. E aí me falaram depois e tal, isso foi uma puta treta e tal, e inclusive uma pessoa que andava comigo, é, os pais dela não deixaram mais, até porque essa professora foi até a casa dos pais dela falar isso também. Então, tipo, sem nenhum tipo de contexto verdadeiro daquilo ali. É porque para eu ser satanista, eu deveria seguir as religiões luciferianas, né? Então, mas é assim, cara. Tipo, acredito que muitas pessoas me viam dessa forma, principalmente depois que a professora falou isso. Sabe? Mas isso não impediu de eu continuar sofrendo bullying. Lá atrás, e aí eu falo sobre essa questão do crime, porque eu sempre convivi com pessoas que faziam parte dessa porra de crime, é que eu sofria bullying lá no ensino fundamental, no ensino fundamental não, no primário e tal, do primário que é o fundamental, aliás, nos primeiros anos da escola, eu sofria bullying e eu apanhava na frente dos professores. Os professores não faziam nada, inclusive era só uma professora para cada sala, né? Eu cresci numa comunidade e tal, e aqui nessa comunidade só tinha uma escola, e essa escola é extremamente desestruturada. Hoje com a atual gestão aqui, ela passou por uma reforma, que estava precisando há muito tempo, certo? E aí o que que acontece? Lá dentro sempre teve esse negócio dos filhos dos criminosos. E esses filhos dos criminosos eram os famosos folgados. E eles não faziam bullying apenas comigo. Pelo que eu consigo lembrar de cabeça, ainda tinha dois outros caras que eles faziam muito bullying. Então as professoras, elas viam aquilo acontecendo na frente delas. Só que elas não aparentavam, elas deixavam claro o medo que elas sentiam em falar alguma coisa. E aí dentro desse contexto de caos, eu fui crescendo e eu fui apanhando, pô. E aí eu chegava em casa e era muito difícil de convencer, sair daquela escola e ir para outra. E aí quando eu fui para outra, depois que chegou no nono ano, porque a escola da qual eu estudei, ela só tinha até o oitavo, era o nono ano. Eu acho que era até o sétimo, aliás. Era até o sétimo ano. E aí... Não, cara, eu tô errando. É até o sexto ano, isso. E aí, no sexto ano, eu fui para uma escola no centro da cidade, que fica uns 2 quilômetros daqui. E lá continuou a mesma coisa.
continuou até pior. E continuou com mais ou menos o mesmo contexto, sabe? Eram filhos de criminosos e também criminosos, inclusive chegavam chapados dentro da escola, era uma loucura da porra, sabe? E aí, tipo, chegou no nono ano, eu tava cansado disso tudo, eu lembro de eu ter feito uma ação muito bruta pra poder pararem de encher meu saco, que foi colocar um estilete na garganta do garoto. Tipo, eu fiz isso aqui, e o estilete abriu, e ficou na garganta dele assim, mas eu, enfim, eu não sei se eu ia puxar e tal. Mas só foi a partir daí que eu comecei a ter o mínimo de respeito, sabe, dentro da escola. E aí pararam mais de mexer comigo, apesar de sempre me visualizar como um maluco, como um louco. Eles já visualizavam isso antes, depois disso foi que ficou pior. E inclusive eu lembro que no primeiro dia que eu tava nessa escola, eu tava no meio do pátio, me socializando e tal, pensando que eu ia conseguir amigos lá, novos amigos. E um desses moleques que tinha esse histórico de crime e tal, ele me empurrou e eu caí e eu fiquei com metade da cara esbagaçada, sabe? Ficou realmente um negócio feio assim. E aí, depois disso, ninguém quis mais papo comigo. E foi assim até o ensino médio. Quando eu entrei no ensino médio, que era numa escola do lado da que eu estudava, no ensino fundamental, o, o pessoal começou a ser muito, muito, muito. Cara, eu fiquei poucos meses com essa galera, mas eu ainda sonho com eles, sabe? Eu ainda sonho com a questão de. Ainda, sei lá, eu sou muito abestado, eu sou muito idiota de ainda esperar reencontrá-los e agradecer por ter sido um ano de acolhimento, sabe? A galera não mexia comigo, a gente conversava, zoava e tal. E aí eu tive uma recaída muito forte de depressão e ansiedade extrema e tal, a qual me levou à terceira tentativa de suicídio. E aí eu tive que ficar afastado da escola. Nesse afastamento da escola eu fiquei um ano. E aí quando eu retornei para a escola, eu retornei para a escola em um contexto onde tinha muito filhinho de papai dentro da sala de aula lá e tal. Muitas pessoas de classe média alta. E aí eu fiquei lá. E aí eu era isolado pra caralho. As pessoas não queriam papo comigo e tal. E tinha um moleque que nós até se socializava, a gente até conversava e tal. E eu entrei dentro dessa sala e eu pensava que a gente ia ter a mesma socialização que a gente tinha fora, dentro, né? E aí o que que acontece é que ele tinha vergonha de mim. Inclusive, um dos meus irmãos não, mas um dos meus irmãos estudava comigo dentro dessa mesma sala. Por parte de pai, né, esse irmão. E aí, só que era aquele negócio, era perceptível que tinha uma vergonha alheia, sabe? Porque eu questionava os professores e tal. E aí, não questionar pra bater de frente, não, mas era uma questão de saber, entender o sentido daquilo, sabe? As coisas só funcionam pra mim se tiverem um sentido, lógico, sabe? Só consigo funcionar se for desse jeito. E aí, o que que acontece? Entrou a pandemia, e aí eu falar algo que vai soar absurdo, mas eu dei graças a Deus que entrou a pandemia, porque eu finalmente podia estudar da minha forma, que era anotando os meus assuntos de interesse, deixando de lado aqui um papelzinho, deixando do lado aqui do caderno que eu estava estudando, principal. E aí, nisso, eu ficava focando naqueles assuntos de história, sociologia, filosofia, política e etc. E aí é que eu comecei a aprender algo que eu nunca... Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu nunca aprendi nada dentro de sala de aula. Inclusive, tem algo no meu boletim que eu já vi como suspeito, porque nos primeiros anos de... Acho que no primeiro ano ali, eu era uma pessoa até tranquila, que ninguém mexia comigo e tal. E eu não ficava com as minhas viagens, como, por exemplo, ficar... É, que eu acho até saudável essas viagens que eu tive, e isso faz com que eu tenha uma criatividade artística hoje em dia. Mas eu ficava desenhando e ficava brincando daquele desenho que eu fazia e tal. E isso acabava afastando as pessoas de perto de mim. E aí
é, eu, 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 eu tinha até boas notas ali no início da escola, só que depois elas foram ficando piores. E acredito que isso tem muita ligação com o bullying, porque ele foi chegando a níveis elevados, sabe, de porrada mesmo, de agressão física. E esse é o contexto que eu pensei que isso já tinha passado, pensei que isso tinha ficado do passado, só que não. Eu conversei com os guris de 15 anos de idade recentemente e eles me falaram que continua a mesma coisa. E eles mesmos foram vítimas dessas coisas, desse tipo de bullying. A minha irmã e tal, ela foi estudar e tal, e também me contou sobre o mesmo caos que predominava há uns 10, 12 anos atrás, ainda continua predominando aqui no estado do Ceará. Então, além disso, teve pessoas que me falaram sobre a questão de ter pessoas vendendo droga dentro da escola e tal, isso não é novidade. Então, assim, a gente vive hoje praticamente num narco-estado aqui no estado do Ceará e tal, e não é de hoje, sabe? Tem uma cultura muito ferrenha, sabe? Daquele negócio de ser cabra macho, não sei o que e tal. E tem uma questão de das pessoas não se sentirem aceitas e tal, e elas acabam indo por caminhos mais tortos. E eu fui por um caminho mais torto, só que não foi do crime nem nada do tipo, foi um caminho de música e arte, etc. Então, expressões artísticas. Mas até hoje eu acho que isso também tem muito a ver com a questão do crime, que é levantado hoje nos debates de hoje em dia políticos. Nos debates políticos de hoje em dia, aliás. Porque sempre teve essa dominação dentro da escola e tal. E eu não tô falando de algo que eu não vivi. Então é isso. Isso é mais um relato. Foi mal pelo vídeo ter ficado longo, mas enfim.